É num momento extraordinário da América Latina que a gente faz esse seminário. Pensar o papel do intelectual latino-americano hoje é um tema crucial. O tema geral, Desafios do Tempo Histórico, ligado à obra do nosso querido filósofo e companheiro Istvan Meszaros, é o dilema essencial para nós hoje. Já se disse no passado que a história avança mais rápido do que o pensamento. O que é grave para nós não é isso, é a defasagem de pensamento e história. Se alguém me perguntasse que livro seria essencial ler sobre o marxismo, certamente entre os 3 livros mais importantes, eu incluiria considerações sobre o pensamento, livro do Perry, Considerações sobre o Marxismo Ocidental, que é um livro que faz brevemente, republicado pela Boitempo, uma resenha da trajetória do marxismo, do Marx até os tempos de hoje, não com um balanço teórico, mas com um balanço político. Afinal de contas, é essencial na obra do Marx aquela afirmação de que os filósofos até aquele momento, interpretaram o mundo, trata-se agora de transformá-lo. É uma dimensão essencial, indispensável, inerente do marxismo. Um marxista que não esteja comprometido com a elaboração teórica e com a prática política, a rigor, não é marxista. Pode ser alguma coisa, pode usar o marxismo como instrumento de análise, que é uma fertilidade extraordinária, ou pode ser um militante político que não pense de maneira marxista. Mas o marxista, ao mesmo tempo, é um filósofo, um pensador, um intelectual, nem precisa dizer revolucionário, basta dizer marxista, e um dirigente político. O livro do Perry, para quem ainda não leu, faz essa resenha. As primeiras gerações de dirigentes, de pensadores marxistas, foram automaticamente dirigentes revolucionários. Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, foram isso essencialmente. A riqueza do pensamento deles não vem só deles serem geniais. São geniais porque articulavam a teoria prática. E uma teoria que estava apontando para uma transformação revolucionária. Ali houve uma ruptura, momento que exatamente está situado o Lukács, que está situado o Gramsci, de alguma maneira, né? Momento em que se dá no marxismo um processo de ruptura entre a teoria e a prática, com consequências graves para os dois lados. Falta de fertilidade da teoria e, por outro lado, pobreza da prática política. Isso é um dilema, é uma tragédia para o marxismo até hoje. O Lukács está situado entre os dois momentos porque ele construiu uma parte da sua obra quando era dirigente ou militante político do Partido Comunista, depois teve uma experiência, inclusive, de governo na Hungria, e depois já viveu a época da ruptura entre teoria e prática, mantendo-se no Partido Comunista, mas talvez o Perry Anderson pensasse no Lukács exatamente com um momento dramático dessa virada, pelos 2 momentos diferentes em que ele viveu, articulando teoria e prática e depois autonomizando a teoria da prática política. O Gramsci, por outras razões, pela prisão, também significou isso, mas manteve uma capacidade de reflexão extraordinária que vinha justamente da sua prática política. O que vem depois, não vou resumir o que o Perry diz, é uma teoria que se refugia nos temas menos diretamente políticos do marxismo, metodologia, estética, coisas dessa ordem, e uma prática política que é monopolizada pelas direções dos partidos. Não se dá como um fenômeno metafísico, se dá por conjunção de circunstâncias históricas. Stalinização dos partidos comunistas, portanto, fecha-se o espaço de reflexão teórica, crítica, metodológica, tudo isso. O fascismo também ajuda a repressão, a desarticulação dos movimentos populares, movimentos sociais, movimento operário, em que essa articulação era possível. E a partir daí se dá essa diferenciação enorme, com consequências muito graves, né? Mais ainda se nós tomamos, justamente do Lukács, aquela afirmação que é primordial no marxismo, né? O artigo dele na História e Consciência de Classe sobre o que é o marxismo ortodoxo, justamente em oposição à ortodoxia stalinista, que achava que tudo estava dito nas obras originais do Marx. Durante muitas décadas, os livros de formação política eram manuais que reproduziam citações clássicas, boas, ruins ou mais ou menos.
um dos poucos pensadores não stalinistas da França nos anos 50, por exemplo, Henri Lefebvre, dizia que para o marxismo daquela época, o marxismo stalinista, digamos, a verdade era o caminho mais curto entre duas citações. Você não criava nada. Você só dizia, como disse tal, etc. Tal. Era uma ponte, né? Era uma portanto, eram manuais. Quando a afirmação do Lucas vai na direção exatamente oposta. Né? A única coisa ortodoxa no marxismo, permanente no marxismo, é o método. É a dialética. Tem que se aplicar essa dialética a várias circunstâncias diferentes, novas, etc. Tal, e ela vai dar realidades ou resultados diferenciados. Como ele é um método essencialmente dialético, anticapitalista e tudo mais, claro, não vai dar qualquer coisa. Está ligado, está articulado com a ideia de contradição, com a ideia dialética, tese, antítese, tudo o que significa o método marxista. Que é uma questão essencial. Agora, se é um método, você tem que estar sempre criando. Não adianta falar, como disse Marx, e daí? Tem uma suposta entrevista que o Marx teria dado recentemente a um jornalista de esquerda inglês, fictícia, claro, em que no momento ele fala, não, mas no ano tal, e não sei que fenômeno novo, não sei o que lá, no ano 1995, aí Marx teria dito para ele, olha, tudo que eu disse foi rigorosamente verdade durante 100 anos. Agora virem-se vocês, né? Quer dizer, ninguém consegue prever as circunstâncias concretas da história. Então, na verdade, a história, o marxismo é sempre, ou ele é criativo, ou ele não é marxismo. Ou ele desemboca e está articulado com a prática política, ou ele não é marxismo. Digo isso porque eu estou exercendo ocasionalmente um cargo de coordenação de uma rede latino-americana, que é Claxo, e estou circulando muito pela América Latina. Tive semana antepassada na Bolívia. Então, chega numa reunião que vai estar elaborando a lei fundamental de refundação do Estado boliviano. Chama Lei de Gestão Pública de um Estado multinacional e autonômico. Então, uma intelectualidade jovem, uns 40 e tantas pessoas, de vários ministérios, vários movimentos sociais, várias nacionalidades, inclusive excelentes intelectuais de origem aimara, quechua, estão elaborando um novo Estado, que não é um Estado qualquer. É um Estado que articula coordenação estruturada a nível nacional com as autonomias dos povos indígenas, com forma de gestão local, conforme os seus hábitos, seus costumes, uma complexidade extraordinária. O marxismo não tem nada a dizer para eles, nada. É uma temática, primeiro porque se abandonou a temática do Estado. Claxo mesmo, se vocês olharem na página, os grupos de trabalho de Claxo, não tem mais um que estuda Estado. Estado e movimentos sociais, Estado não sei o que lá, mas que tipo de Estado nós queremos para transformar a sociedade? Está fora. Quantos processos políticos reais, Venezuela, Equador, Bolívia, estão avançando na construção de um novo Estado. O intelectual latino-americano mais importante, hoje chama-se Álvaro Garcia Linera, vice-presidente da Bolívia. A Bolívia avança e o Equador avança de maneira muito mais criativa do que a Venezuela, por exemplo, do que os outros países, porque conseguem articular uma reflexão teórica à prática política. O Álvaro Garcia Linera é vice-presidente da Bolívia, mas não é porque é vice-presidente, é porque ele tem um grupo chamado Comuna, que se manteve ao longo de mais de 10 anos, elaborando teoricamente ao lado da prática política, das lutas sociais, das lutas indígenas, e conseguiram reformular teoricamente a problemática da história boliviana para abrir campo para isso que está acontecendo lá. O artigo mais importante dessa trajetória toda, a gente publicou aqui no Le Monde Diplomatique, chama Marxismo e Indianismo. É a crítica do economicismo marxista na perspectiva dos novos movimentos indígenas bolivianos. O que dizia o Álvaro Garcia Linera? Que os movimentos, o marxismo tradicional, olhava o indígena e falava, em que é que você trabalha? Ele falava, eu trabalho na terra. Então você é camponês. Pequeno proprietário camponês. Aliado vacilante da classe operária, tá? Esquece que se você durante séculos foi Aymara, Quechua, Guarani, espera aí que o mineiro vai dar a linha para você. Está dito de maneira um pouco ridícula, mas se a gente pensa um pouco mais, é trágico, porque por detrás disso estavam alguns dos equívocos do Che na Bolívia. Heroicamente. Na obra do Che não está o indígena, não é culpa dele, é culpa da esquerda latino-americana. O índio era camponês, e um camponês vacilante porque pequeno proprietário. O que é até injusto com o índio, porque eles produzem a terra de maneira comunitária, nem sequer pequeno proprietário é. Então foi necessário desarticular essa lógica economicista para fazer ressurgir
os movimentos indígenas como sujeitos históricos daquele maravilhoso processo, que fundaram um partido e elegeram um cara com cara de índio, um cara de quem está na rua, qualquer outro que está lá, que é o Evo Morales, e que tem essa oposição frenética da direita branca porque ele é índio, pelo que está fazendo. Então estão combinando a construção de um Estado antineoliberal com a articulação da autonomia das comunidades indígenas, uma complexidade. Mas não é só porque o marxismo, é injusto dizer o que eu estou falando com o marxismo, porque o marxismo tem origens na América Latina extraordinariamente ligadas à questão indígena, que abandonou, exatamente na obra do Mariátegui. Mas ficou congelado isso. O índio ficou reduzido a ser camponês. A Revolução de 52 na Bolívia é uma revolução que aí instaurou o voto universal, contanto que o índio deixasse de ser índio, aprendesse espanhol, se comportasse direitinho, etc. Quer dizer, foi uma revolução democrática, mas que liquidava a identidade indígena. Então, na verdade, o marxismo está atrasado em relação a esse processo, não só por causa de não ter resgatado o Mariátegui e atualizado esse pensamento, mas porque deixou de pensar o Estado. Teorias do tipo autonomia dos movimentos sociais abandonaram o Estado. Pensamentos como o de Negri jogou o Estado no lado conservador. Ou do Holloway colocou a questão de que isso vai transformar o mundo sem construir um novo poder antineoliberal, anticapitalista, como é que se chame. Então há um atraso grave nesses pensamentos. Eu não vou falar da Venezuela. Na Venezuela, a Universidade Central da Venezuela, praticamente em bloco, é antichavista pela direita, claramente. No Equador, o próprio Rafael Correia é um intelectual que veio da Flaxo, até poucos anos é professor da Flaxo. Então há uma articulação, há um grupo de intelectuais, não via prática político-partidária, via prática acadêmica, chegou à luta política e está fazendo um belíssimo processo. Se vocês puderem ler a nova Constituição boliviana, a nova Constituição equatoriana, o programa de governo do Equador, que é a articulação econômico, social e ecológica, são documentos avançadíssimos, né? Nesses países se avança mais do que a Venezuela, porque a Venezuela tem uma dificuldade de elaboração teórica. Né? O grande intelectual venezuelano é o Hugo Chávez. É o cara que no avião lê Trotsky, leu na prisão a obra do Mesaros, né? Lê todas as obras novas dele, lê Trotsky nas viagens e tal, mas é muito pouco para refletir sobre aquilo. E como diz o Trotsky, os erros teóricos, a prática é implacável com eles. Chega uma hora que o empirismo tem um limite, né? Então o processo boliviano e equatoriano está avançando muito mais. Isso coloca um problema grave para a intelectualidade latino-americana, que o Lukács viveu lá atrás. Tem uma introdução que ele fez à História da Consciência de Classe, muito tempo depois, não sei que aniversário da saída do livro, em que ele falava, olha, eu acho que eu não dou mesmo para a política. Viu? Eu sempre tinha razão e sempre perdi. É aquela ideia que o intelectual sempre tem a visão mais articulada, mas não dá para a luta política. Né? Não vamos entrar na análise concreta se tinha razão ou se não tinha, mas é um sentimento de desalento. Né? E se refugia em elaborações teóricas formidáveis, mas não volta a fazer análise política, análise internacional, análise econômica, isso fica sendo monopólio dos partidos. Então se dá essa divisão mais dramática ainda para nós que somos marxistas, pelo potencial extraordinário. Quer dizer, hoje a direita reconhece a capacidade de análise da obra do Marx. Claro que a visão deles o Marx como analista é ótimo, o político é um desastre, como se o Marx fosse responsável pelos caminhos da história concreta. Mas um reconhecimento teórico que nos dá uma vantagem importante para analisar. Acho que hoje vocês têm aqui uns painéis formidáveis de pensadores marxistas, temos aqui pelo menos 3 não nascidos no Brasil, para não mencionar outros, quer dizer, o Mesaros, o Chesner, o Bernstein, que demonstra um potencial extraordinário de análise da crise contemporânea do marxismo. Né? Só que isso não se traduz em estratégia política. Isso está limitado relativamente à dimensão analítica. Isso é um problema dramático para nós. Não foi sempre assim. Mesmo na América Latina temos exemplos. Só que exemplos que também se deram mal. Os 3 grandes marxistas latino-americanos, os maiores marxistas latino-americanos da primeira metade do século passado, fundadores de partidos comunistas, todos eles terminaram saindo do Partido Comunista ou sendo expulsos. O Mariátegui, no Peru, o Meia, em Cuba, e o Recabarren, chileno, que também participou da fundação do Partido Comunista Argentino. Teóricos criativos, articulados à prática política, que não sobreviveram à stalinização dos respectivos partidos. E depois tivemos dirigentes comunistas, socialistas, diferentes tendências, mas sem uma capacidade de criação. Tudo que a gente reconheça de mérito
no Prestes, mas é preciso dizer que o Prestes não construiu uma capacidade de elaboração, porque estava num marco político partidário que não era propício para isso, né? Era um marco que aparentemente tinha razão, a história parece que caminhava na determinada direção, e esse marco terminou debilitando a capacidade de elaboração de uma geração de dirigentes comunistas com inegáveis méritos, né? Como é que a gente pode encarar esse tema hoje? Acho que esse é um dilema fundamental. Estamos falando na universidade para jovens que pelo menos interesse no marxismo têm, né? Então é um problema a nos colocar, né? Como é que a gente consegue superar essa dicotomia? Aquela separação gerou, por um lado, do ponto de vista partidário, partidos comunistas sectários na linha exportada pela União Soviética, fechados à reflexão teórico-política, gerou social-democracia cada vez mais burocratizada, até que finalmente, formalmente, se distanciou do marxismo e passou a uma linha suave de democratização do capitalismo, etc. E também gerou tendências sectárias à esquerda que também não tiveram capacidade analítica concreta. Eles ficaram vinculadas à teoria, às formulações históricas clássicas dos grandes pensadores, mas nunca houve um grupo que veio de ortodoxia radicalizada que tenha depois se transformado numa direção política de um processo significativo, né? Tudo que acontece na América Latina hoje, eu modestamente tento falar disso no livro A Nova Topeira, é heterodoxo, muito mais do que foram os processos anteriores. Quer dizer, quem diria que aquele nacionalista militar, nacionalista mulato, fosse dar numa coisa anticapitalista, marxista, né? Que lê Mesaros, né? Não foram os partidos socialistas, comunistas venezuelanos, nem o MAS venezuelano, nem o MIR venezuelano, tem tantas, uma gama, não foram esses caras que deram isso, né? O Evo Morales é um cocaleiro, no bom sentido da palavra, que é o bom sentido mesmo. Quer dizer, um cara que veio da prática política de resistência à fumigação das plantações de coca, né? E veio convergir, atualizar com uma versão do marxismo, evidentemente o Álvaro Garcia Linda é marxista, que incorpora o indigenismo, né? E tem visões marxistas lá que estão totalmente contra essa concepção, né? Mesma coisa em relação ao Equador. O Rafael Correa era um intelectual de esquerda, mas, você sabe, de formação católica, formado na Bélgica, né? Com pensadores marxistas juntos, mas não era um intelectual marxista, e nem veio da prática política. Tanto assim que na América Latina os lugares mais avançados não são os lugares em que a esquerda foi tradicionalmente mais forte. Não foi na Argentina, não foi no Brasil, não foi no Uruguai, não foi no Chile, né? Tem a ver com fenômenos históricos, porque essa esquerda foi mais forte, foi mais golpeada pela repressão. Então, é claro que a repressão aí pegou mais pesado e abriu o campo para o neoliberalismo se instaurar. Então, não tem a ver com simplesmente fenômenos contingentes ideológicos, tem a ver também com a destruição do Estado chileno, do movimento popular chileno em todas as suas dimensões. 25 mil desaparecidos militantes na Argentina não é brincadeira. No Uruguai, entre repressão e exílio, também desarticulou gerações de militantes políticos, de movimento social, de movimento sindical. Então, não é simplesmente porque foram fazer outra coisa. Porque eram fortes, a repressão foi mais dura lá. Mas não é menos verdade que não houve recuperação disso, né? Se a gente for falar da intelectualidade latino-americana hoje, os dilemas dela, eu diria que uma parte provavelmente foi cooptada pelo liberalismo, para não falar neoliberalismo, né? Pelas concepções liberais do mundo, que é a intermediação para chegar a apoiar governos neoliberais, né? Acho que a derrota do campo socialista foi também uma vitória de uma concepção do mundo, a concepção de que o mundo, a contradição fundamental não é entre capitalismo e socialismo, que era a concepção soviética, digamos, e a concepção imperialista era que a contradição fundamental entre democracia e totalitarismo, né? Teria sido derrotado o totalitarismo nazista, depois o stalinista, agora estão tentando derrotar o suposto totalitarismo islâmico, né? Mas essa visão triunfou sobretudo com a identificação de democracia com democracia liberal, de capitalismo com economia de mercado. Então, a democracia liberal conquistou uma quantidade enorme de gente, aparentemente sendo uma coisa consensual, o que é mentira. Não só mentira porque não é consensual, mas que nem é mais avançada. A Constituição boliviana é muito mais avançada que qualquer Constituição liberal existente no mundo. Porque a liberal afirma que todos somos iguais diante da lei. Como diz o Marx, aí começa a desigualdade, que nós somos desiguais. Então, o que nós precisamos é contemplar as diferenças e não consolidar as desigualdades, como essa Constituição consolida, né? Privilegiando o direito de propriedade contra o direito de trabalho, tudo que a gente sabe que contém essa Constituição em termos de classe, né?
Então, na verdade, o liberalismo conquistou muita gente, neutralizou, conquistou, ou serviu também de pretexto para consciências culpadas ou gente que saiu muito ferida do processo político, militante e tudo mais. Uma parte da intelectualidade está refugiada, com boa criatividade teórica, nos muros da universidade. A gente vai a Ampox, e vale muito a pena em Ampox, ver uma criatividade enorme do ponto de vista de elaboração teórica. Só que, grande parte dela, não quero subestimar e ser muito vulgar, mas a parte grande delas, prisioneira da divisão teórica do trabalho. Especialização, fragmentação do conhecimento, quer dizer, os grandes temas nem sequer estão na pauta. Processo de acumulação, modelos de Estado, neoliberalismo e antineoliberalismo, todas as grandes interpretações históricas que caracterizaram os grandes pensadores brasileiros, né? Não estão ali presentes, né? Está muito fragmentado, de alguma maneira. Pode até, a maioria certamente é de esquerda, mas a sua elaboração teórica não é uma elaboração teórica que tem articulação com os temas contemporâneos da prática política, né? E uma outra parte tem um problema também, eu acho, de sectarismo teórico, né? Porque a nossa teoria é extraordinária e a prática nunca é. Quer dizer, tem que ter uma intermediação política, não para minimizar e se tornar pragmático, mas para compreender as novas formas de aparição dos processos revolucionários, anticapitalismo, o que não quer que seja, né? Então uma parte fica muito presa à elaboração teórica, sem capacidade de análise contemporânea das coisas. E a resultante é ruim. Mas nem sempre foi assim, quer dizer, eu já falei dos teóricos clássicos, mas não só os teóricos clássicos, nessa universidade nós tivemos o Florestan, que era um teórico e um militante político ao mesmo tempo. Isso é intrínseco na obra dele, né? Tivemos aqui no Brasil, pouco conhecido, o Rui Mauro Marini, tem um livro sobre a obra dele, publicado pela Boitempo, que foi sempre militante da Polop no Brasil e do MIR chileno toda a sua vida, dirigente revolucionário. Dirigente revolucionário que escrevia a sua obra no fervor, no fragor da prática política. Isso é absolutamente indispensável. Na década passada era menos grave, porque se tratava de resistir ao neoliberalismo. Aí o nosso papel de intelectual para denunciar, para polemizar, tudo bem. Mas na hora de elaboração de alternativas, que é essa década, esse é o passo fundamental da década passada para essa, que nós passamos a disputar a hegemonia. Esse modelo está se esgotando, nós temos que construir um modelo alternativo. Construir não apenas teoricamente, construir com a força social, o bloco social, político, ideológico, que construa esse modelo, né? E isso os intelectuais têm um papel indispensável. Indispensável na universidade, mas se tiverem de fora da universidade também, nos partidos políticos, aqueles realmente existentes. Se quiser construir outro, tudo bem, vamos lá. Mas digamos, cada um encontrará o seu nicho de elaboração, mas temos que oxigenar, vai ter uma eleição que não vai ser desimportante, não. Ela diz quem vai continuar a governar o país, né? Vai governar, continuar ou retornar o bloco anterior. Temos que politizar essa campanha, ver o que está se discutindo no Brasil, está se discutindo a fisionomia do Brasil e em parte da América Latina, pelo peso do Brasil, tem na primeira metade do século, né? E quais são os temas essenciais? É um modelo acabado e outro modelo que é preciso construir. E que esse modelo novo seja um modelo de caminho ao anticapitalismo, ou como quer que seja, mas em suma, o intelectualidade tem um papel essencial. E acho que a universidade tende a nos tolher. Eu dei aula durante muito tempo aqui, com grande felicidade, no curso de Marx em Ciências Sociais. Era bom também porque eu estava no segundo ano. Depois os alunos começavam a se distanciar um pouquinho mais do Marx, uma parte deles pelo menos. Depois, na verdade, tem um caminho a traçar na vida e não tem alternativa aberta pelos espaços político-partidários, né? Ou existem movimentos sociais, de alguma maneira. Claro que o MST é o melhor espaço de elaboração, mas é um movimento social, que não está obrigado a discutir estratégia. Está obrigado a discutir temas ligados à reforma agrária e outros, né? Que é uma escola de formação que vai muito além do que é a obrigação ou a prática normal no movimento social, mas não chega a ter a responsabilidade de um partido político, que é um tema que precisa ser resgatado. Como o Estado precisa ser resgatado, o partido político precisa ser resgatado. E a militância política, né? A militância era uma militância de devoção, de ideais, de utopia. Hoje a militância tende a ser profissional. E profissional não é no sentido do Lênin. No sentido do Lênin era, eu dou a minha vida pela militância. Hoje ela é remunerada. Não vamos subestimar isso, mas é claro que isso está ligado, eu vou quando estou remunerado, que já começa a coincidir com o emprego, né? A coincidir com o trabalho. Se os ideais forem muito fortes, isso é uma base material para eu me dedicar mais ainda, né? Mas frequentemente acaba não sendo. As estruturas de partidos, os setores mais dinâmicos, positivo que seja, são frequentemente as bancadas dos parlamentares. Tá bom, mas é uma estrutura que frequentemente é profissionalizada, né? Já se articula. Então, isso está pouco vinculado
a opção ideológica, a opção de vida, que isso é o marxismo, né? Isso é o Marx, isso é o Lenin, isso é o Trotsky, isso é o Gramsci, né? Quer dizer, deram a vida não no sentido de morrer, dá o que de melhor tem na sua vida, quer dizer, entregar a energia, a capacidade de elaboração teórica. Quer dizer, quando você vê o que o Lenin escreveu a História do Desenvolvimento Capitalista na Rússia, Desenvolvimento Capitalista na Rússia, puta livrão, na prisão tsarista, com estatísticas sobre o número de cavalos da Rússia da época. Onde é que ele... Ou ele mentia e elaborava, quer dizer, um negócio, o Gramsci, doente na prisão, escreveu os cadernos do cárcere. Quer dizer, um troço extraordinário de vontade, capacidade, competência, teoria, devoção. É um negócio formidável, né? Tem que resgatar isso, né? Porque esse mundo que está aí é o mundo da mercantilização mesmo. Quer dizer, a força deles é a força do American Way of Life, do consumismo, tá? Que é uma coisa que tem sentido. Pega as pessoas pelo consumo, pega os pobres que precisam de bens mesmo, né? E nós não conseguimos construir até agora, eu vou terminar com isso, uma sociabilidade alternativa, né? Uma forma de vida que tenha valores distintos desses que estão aí. Que isso é o marxismo. O marxismo é isso. O marxismo é humanista, né? É humanista. Os homens estão no centro do mundo, né? Isso é fundamental para fazer a crítica do mundo do dinheiro, do mundo do poder, né? Do mundo da mídia empresarial, da mídia mercantilista, etc. Ou a gente faz isso ou a gente não é nada. A gente vai reproduzir gerações e gerações como aconteceu no passado, né? É uns saltos enormes com pouca contribuição. Já não vou falar da nossa gloriosa Universidade de São Paulo, né? E já seria um tema grave. Mas a Universidade de São Paulo, a maior universidade do Brasil, que reitores essa universidade produziu? Quando essa reitora ganhou, me lembro de ir lá no Estado de São Paulo, uma entrevista dela. Você se lembra qual é o livro? Que é o livro da vida dela? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dele, cara. Juro para vocês. Por isso que ela chegou lá. Esse é o caminho. Isso está dito lá, dito por ela, a confissão dela, né? Não é um manifesto comunista, não seria reitor se esse manifesto comunista, né? Mas, em suma, eu acho que é um desafio para vocês que, felizmente, estão vivendo uma América Latina, pelo menos uma América Latina, ascendente, né? Não vou dizer para vocês vão abolir. Aliás, vou dizer, vão à Bolívia, por favor. Conhecer aquele... Ninguém passaria na Bolívia não fosse Evo Morales, né? Mas é um processo extraordinário, até o Equador, na Venezuela. Quer dizer, são horizontes novos que demonstram que é possível criar, a partir de estruturas novas, de capacidades novas, analíticas e tudo mais. O marxismo está vivo ali, né? Está vivo não porque tem um montão de coisas para ler, as pessoas tenham lido aqui, não, mas porque está presente na capacidade de reflexão, de elaboração que eles têm, né? Estão chegando ao marxismo a partir da crítica do capitalismo, na crítica do neoliberalismo, né? Isso são gerações novas, né? Acho que é a geração de vocês que tem que construir esse Brasil solidário, humanista, etc. E não tenho nenhuma dúvida. O marxismo, no sentido do Lukács, que é a ortodoxia, é o método, é o caminho fundamental. Está a obra do Mesaros aí, que é um exercício prático, formidável dessa capacidade de construção e reconstrução das análises contemporâneas. Obrigado.